Estamos de volta e eu tenho o prazer, a honra de entrevistar um cardiologista com 37 anos de carreira, que ele estava me contando aqui, né? Falei certo? É mais ou menos isso, né? 37 anos de carreira. O doutor Marcelo Cantarelli, que está aqui com a gente. Doutor Marcelo, cardiologista, e nós vamos falar de colesterol alto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço estar aqui de volta à Gazeta e para falar de um tema que é sempre atual, né? Principalmente agora, né, no começo do ano, porque eu estava lendo aqui sobre o assunto, me parece que foi feito um estudo, né, uma pesquisa numa universidade e constataram que em janeiro parece que aumenta 6 vezes mais o índice de colesterol alto nas pessoas. É mais ou menos isso que acontece, aumenta mesmo? Isso, na verdade, esse estudo da Dinamarca mostrou que as pessoas que medem, que vão fazer o exame do colesterol nessa época do ano, dezembro, janeiro, acaba tendo valores mais altos se elas medissem o colesterol lá para o meio do ano, junho, julho. Entendi. Então eles compararam dois grupos e fizeram essa análise, né? Aumento de 20% a mais ou 25% a mais, mas se você fizer dosar o colesterol agora, depois das festas de fim de ano. Então, uma das conclusões é que realmente uma dieta mais rica, mais pesada em gorduras, açúcares, como são as dietas de final de ano, Natal, pode realmente influenciar no teu colesterol. Não necessariamente refletir que esse seja o seu colesterol verdadeiro, né? Entendi. Dentro da sua alimentação habitual. Um outro fator que a gente tem que colocar em relação a esse estudo é que a Dinamarca é um país muito frio, né? E nessa época do inverno, a tendência é que as pessoas fiquem mais em casa, façam menos atividade física. Então, a tendência, né, do sedentarismo de aumentar o peso também pode refletir também no valor do colesterol. Tá, e mesmo quem está de férias, de repente fica mais sedentário, também pode influenciar. Agora, não é porque o colesterol, fiz o exame, vamos supor, em janeiro, o colesterol deu alto, mas não quer dizer que eu tenha um problema de colesterol alto ou de repente, o médico não pode definir isso apenas em janeiro. É preciso repetir o exame depois? Normalmente, quando a gente faz algum exame que vem alterado ou não esperado, é conveniente que a gente repita o exame, né? Certo. O que a gente sabe é que colesterol e triglicérides, que são as gorduras que a gente mede no sangue, são altamente influenciáveis pela alimentação. Então, se você passa um tempo fazendo uma alimentação errada, né, completamente aí rica em gorduras e açúcares, você vai ter, ao fazer o exame, realmente uma elevação desses índices. Agora, se você repete esse exame fazendo uma alimentação adequada, que você faz no seu dia a dia, isso vai refletir o que é o seu verdadeiro colesterol, certo, que pode ser um colesterol alto, que pode vir a precisar de uma melhora na alimentação ou até de medicação, dependendo do que o médico decidir. Então tem que tomar cuidado, não é só em janeiro que faz o exame que deu alto, não. Tem que refazer o exame até ter o diagnóstico correto, vamos dizer assim, né? Isso, e é importante dizer que os efeitos nocivos do colesterol ao nosso organismo são efeitos de longo prazo. Então não é que você vai ter uma semana que o colesterol subiu, porque foi o fim do ano, entendi, que você vai ter um ataque cardíaco. Tá. Para isso, você já precisaria ter uma doença no coração, já tem uma predisposição a isso, mas os efeitos para o colesterol, para o coração, que é formar os entupimentos nas artérias e provocar o infarto, isso decorre do colesterol elevado ao longo do tempo, ao longo da vida. Entendi, perfeito. Bom, tem muito mais pra gente saber, mande sua perguntinha no @VocêBonitaTV. Doutor, vou dar um recadinho e já volto, tá bom? Vou voltar pra cá, porque daqui a pouquinho a gente vai saber quais são os alimentos que também favorecem e desfavorecem o colesterol. Mas lembrando, né, doutor, que o colesterol, ele não é um vilão, certo? Ele é interessante para o nosso organismo, ele é importante. Sim, sim. E é importante você colocar isso, porque o colesterol é extremamente necessário para o organismo, né? Então a gente não deve ter o colesterol zero, né? O colesterol, ele é importante para a construção da célula. Então a parede de cada célula do nosso organismo tem colesterol. Certo. Então é um tijolinho para fazer as nossas células. Então a gente precisa para crescer, né? Além disso, ele promove a formação do suco biliar. Então para digestão, você tem que ter colesterol. Hormônio também? E os hormônios sexuais. Então, os hormônios femininos masculinos também são feitos de colesterol, à base de colesterol. Então, o colesterol é importante. Ele é O importante. que não pode acontecer
é você ter ele em excesso na circulação. Tá. Então, o colesterol em excesso na circulação, ele vai depositar nas artérias do coração, tá certo? Provocando aquelas placas de gordura que vão levar a entupimento das coronárias, levando a angina e infarto. Quem faz isso é esse menino aqui, que é o colesterol LDL. Até o monstrinho O aqui, LDL, ó, exatamente, ele é o colesterol de baixa densidade, da sigla em inglês low density. Então, o colesterol de baixa densidade, quando ele fica em excesso na circulação, ele vai se grudando nas paredes das artérias, provocando entupimento, que chega até um ponto que a pessoa começa a ter angina ou pode ter um infarto e que você precisa tratar isso e até desentupir colocando stent, que é aquela molinha que a gente coloca no coração durante a cateterismo, angioplastia, para desentupir. Entretanto, o colesterol, ele tem alguns tipos diferentes, né? A gente falou do colesterol ruim, LDL, mas tem o HDL, que aí é o mocinho, tá certo? O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, ela é menorzinha de alta densidade, e que ela tem um efeito bom. O que ela faz? Ela ajuda o organismo a eliminar o colesterol LDL, evitando que esse colesterol grude na parede das artérias. Então, ele faz uma limpeza dos vasos sanguíneos. Então, quanto mais alto a gente tiver o HDL, melhor, e quanto mais baixo o LDL, melhor. Melhor. Então, por isso que nós temos aqui os alimentos também que vão ajudar a aumentar aqui no caso, né, que é nosso monstrinho feliz, o bonzinho, que é o HDL, que aí as sugestões são, pelo que eu estou vendo, aveia, azeite, né, doutor? Isso. E abacate? Na verdade, deles. Exatamente. A gente tem que levar a seguinte noção. O colesterol é um elemento exclusivo do reino animal. Então, você não tem colesterol no reino vegetal. Além do colesterol, as gorduras saturadas, os ácidos graxos, eles vão entrando no organismo, que traz as gorduras, eles ajudam a formar o colesterol, a sintetizar o colesterol no fígado. Então, a gente sabe que gorduras saturadas em excesso levam à formação de colesterol, além do colesterol que vem da alimentação. O que a gente tem que ter numa alimentação saudável, exatamente, baixa concentração de gorduras saturadas. Então, as gorduras insaturadas são boas, que são essas aqui, abacate e principalmente o azeite, que tem gordura insaturada, que vai levar a uma redução do LDL e não uma formação do LDL. Entendi. Os farelos, os grãos, né, os cereais, enfim, eles têm uma função no organismo de eliminação do LDL e colesterol. Então, tudo que está desse lado aqui está muito bem, né? Além disso, a gente pode dizer aqui que são saudáveis também, como gorduras saudáveis, né? As que vêm derivados das castanhas e nozes. Então, castanhas, nozes, as aveias, são cereais, exatamente. E, obviamente, os legumes e verduras, que têm fitoesteróis e não colesteróis, tá certo? Certo. Agora, do lado dos vilões, que a gente tem as gorduras saturadas em excesso, então vem aí do reino animal, né? As gorduras das carnes gordas, além disso, o processo de fritar, que também forma as gorduras saturadas que vão formar exatamente o colesterol. E, obviamente, os derivados dos animais, também leite e os queijos. Então, há um excesso de colesterol nessa formação que nós estamos vendo desse lado. Agora, a gente tem que entender que os alimentos, quanto mais naturais, melhores, mesmo que seja até uma carne. O que aconteceu com a industrialização, né, os alimentos ultraprocessados, é que começou a se formar outros tipos de gorduras, como até as gorduras trans. Então, onde tem as bolachinhas aqui, fica a dica que não é toda bolachinha que é ruim, mas procure olhar o rótulo dos alimentos, porque ali você consegue ver quanto tem de gordura saturada, insaturada e se tem gordura trans, que não deve ter gordura trans. Se tem gordura trans, não é bom. De todas essas, a gordura trans é a pior, porque ela lesa realmente a parede dos vasos sanguíneos, diretamente, entendeu? Entendi. Então, a gente conhecendo um pouquinho dos alimentos, a gente consegue aí entender como deve ser a nossa alimentação diária. Perfeito. E além disso, atividade física para evitar a obesidade, o sedentarismo, que também é um fator de risco aumentar o colesterol. Perfeito. Agora a gente tem PowerPoints que mede aí o nível, que nos sugere, na verdade, o nível ideal de colesterol. Nesse caso, o primeiro é do sexo feminino, doutor. Isso. Então, assim, o nosso colesterol total, ele tem que ser abaixo de 200. O nosso LDL colesterol abaixo de 130 e o HDL nas mulheres acima de 60. Isso para uma pessoa que não tem
nenhuma doença instalada, ou seja, nenhuma aterosclerose, ou seja, nenhum entupimento aí nas artérias, nenhuma gordurinha. Sim. Esses níveis, eles variam quando a pessoa já tem alguma doença instalada. Então, vai depender do que você fizer na sua avaliação médica. Se o seu médico falar, teu colesterol tem que estar abaixo de 100, o LDL, ou não, vai ter que estar abaixo de 70 ou abaixo de 50. Tudo isso depende se você já tem uma doença cardiovascular e se você tem diabetes, tem pressão alta. Então, tudo isso influencia em quanto vai ser necessário chegar o teu nível de LDL. Perfeito. O HDL, acima de 60, ótimo, é um fator protetor. Perfeito. Vamos colocar então rapidinho aqui ó, o masculino, sexo masculino, um pouquinho diferente. O que difere no masculino é exatamente o HDL, que é mais baixo nos homens por conta dos hormônios. Os hormônios femininos, eles aumentam por si só o HDL. É por isso que a mulher fica, entre aspas, mais protegida, né, antes da menopausa de eventos cardiovasculares. Entendi. Já o homem tem um pouquinho mais baixo, 40, ou seja, ele tem que se exercitar e se cuidar mais para subir o HDL. O que é bom para subir o HDL? Atividade física. É o melhor remédio. Não existe remédio melhor do que a atividade física aeróbica para subir o HDL. Já fica e a é dica. importante que no homem seja acima de 40. Abaixo de 40, ele passa a não proteger tanto contra o aumento do LDL. Perfeito. Doutor, vou dar mais um recadinho e a gente volta que tem muitas perguntinhas do público chegando aqui para você responder, tá bom? Tá joia. Até já. Tô achando aqui que tá todo mundo, sua pele tá ótima hoje. Mas muito obrigada. Perguntinha do público, doutor. Vamos lá. Quem mandou foi a Lilian. Um beijo para você. Meu neto de 4 anos deu colesterol alto. Olha só mudando a alimentação, já se controla o colesterol dele? Provavelmente sim. Certo. A principal causa de colesterol, triglicéridos elevado na infância é erro alimentar. Então, a dieta muito rica em açúcares, né, em carboidratos e gorduras, pode realmente aumentar o colesterol. Existem casos, aí é mais raro que seja isso, menos frequentes, digamos assim, que são as hiperlipidemias familiares. O que é uma hiperlipidemia ou hiperlipemia familiar? É quando o excesso de colesterol é causado por um distúrbio onde o nosso organismo tem uma dificuldade de eliminação e sintetiza muito mais colesterol. Então, nessas doenças, a criança já tem um colesterol elevado e normalmente, se não tratado inicialmente, você pode ter casos de pessoas que já têm doenças causadas pelo colesterol, como doença coronariana, por exemplo, infarto, com uma idade jovem, com 30 anos, por exemplo, com 20 e poucos anos. Então, a hiperlipidemia familiar, ela tem que ser diagnosticada e tratada, e é genético. Essa é uma causa genética, normalmente é familiar, e é importante, então, conhecer, quer dizer, se o neto tem, se os pais têm, tá certo? Se os avós tiveram, enfim. Tem que ser investigado. Então, essa investigação familiar é importante. Perfeito. Mais uma perguntinha chegando aí. Quem mandou dessa vez foi a Gisele Miranda. Chá verde e aveia abaixa o colesterol? É aquilo que eu comentei. Na verdade, os chás, os farelos ajudam a eliminar o colesterol. O que a gente tem que colocar é o seguinte, não existe um alimento que seja o alimento, assim, o top, tá certo? Não adianta, por exemplo, eu pegar e comer um monte de aveia o dia inteiro. Exato, não é um conjunto, isso, é fazer uma dieta balanceada em que você tenha esses elementos, todos que sejam saudáveis, né? Por exemplo, peixes de água gelada, as castanhas, os legumes, as verduras, os azeites, tudo isso é saudável, né? Não existe um que seja assim, não, esse daqui vai me servir como se fosse um remédio. Não, esses efeitos a longo prazo são obtidos do conjunto de uma alimentação saudável. Não adianta você fazer uma alimentação, por exemplo, não, eu vou tomar aí um azeite todo dia e o resto do dia comer tudo errado. Aí não dá, tem que equilibrar, não tem jeito. Mais uma perguntinha. Sueli, muito obrigada, viu? Quem tem problema cardíaco é mais propício a ter colesterol alto? Depende do que é problema cardíaco, né? A gente tem várias doenças cardíacas, doença do músculo do coração, doença das válvulas, doença do sistema elétrico, que são as arritmias, e a doença das coronárias. Então, na verdade, o inverso é que seria o correto.
O colesterol elevado vai levar a um aumento das doenças das coronárias, que são os entupimentos das coronárias de outros vasos sanguíneos, por exemplo, do cérebro levando a derrame, ou no coração levando a infarto. Agora, não é o problema cardíaco que vai levar ao aumento do colesterol. Tá acabando, mas acho que dá tempo de responder mais uma. Vamos colocar na tela, ó. A Ângela, beijo pra você, Ângela. Quando o colesterol total está acima do normal, mas o bom está alto e o ruim está baixo, o risco é menor? Na verdade, o colesterol total é uma soma desses colesteróis que a gente comentou, né? Dos dois, do HDL e do não HDL, que é o LDL e VLDL. Certo. Então, quando você tem um colesterol alto, por exemplo, uma mulher que faz atividade física, que faz corrida, por exemplo, ela pode ter um LDL acima de 100, né? Para um colesterol total de 200, 250, por exemplo, mas como o HDL dela está muito elevado, o LDL não está elevado, então esse não é o problema. Então a gente não leva em conta apenas isoladamente o valor do colesterol acima de 200, mas e sim qual é a composição desse valor. Então o correto é que quando você tem um HDL muito elevado, que isso esteja afetando então o colesterol total, isso é uma coisa boa. E se você não fez o seu check-up ainda, né? Há muito tempo não fez, é um bom lembrete nós estamos aqui, começo do ano, né, doutor? Fazer um check-up, ver como é que tá tudo direitinho, consultar um profissional, que aí, ó, não tem erro, né? Vai dar tudo certo fazendo a alimentação certinha, atividade física, seguindo as orientações médicas sempre, né? E isso é muito importante, porque assim, não dá para saber se você tem colesterol elevado se você não fizer o exame do colesterol. E a outra mensagem importante que quero deixar, colesterol não dá sintoma. Então, o colesterol alto não faz você sentir nada. Muito bem. Quando você sentir, é porque você vai ter um problema decorrente ao fato. Ó, Instagram do doutor, que eu agradeço muito a sua presença, @Grupo Angiocardio, @Grupo Angiocardio. Muito obrigada, até a próxima. E pra você, um beijo. Amanhã tem muito mais aqui no Você Bonita. Tchau!